Deus foi louvado por esse cântico, porque realmente há prazer em servir a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz de Jesus Cristo, que Deus esteja com você e que Deus esteja abençoando a sua vida hoje. Eu recebi um recado muito especial, porque esses cultos estão sendo transmitidos também por internet, e algumas pessoas estão assistindo por internet. E o recado que eu tenho é que essas pessoas, se quiserem, não só podem assistir por internet, mas se quiserem no próximo domingo estar aqui presentes, aqui na Estrada Municipal Joaquim Campos Vieira, 764, no bairro Donato Flores, aqui na Igreja Adventista de Inocope. E também, mesmo se a pessoa não puder estar presente, essas transmissões acontecerão todos os domingos e depois também ficarão aí registradas na internet para a pessoa, se desejar ver em outro horário. É uma alegria estar com os irmãos aqui. Nós estamos todo domingo tendo um tema especial sobre o Apocalipse. É claro que não dá para falar tudo sobre o Apocalipse, porque é um livro da Bíblia que tem muitas mensagens, mas a essência desse livro da Bíblia a gente tem como explanar, apresentar para vocês, especialmente naquilo que se refere às importantes profecias que dizem respeito à sua e à minha vida. Porque a profecia não foi dada por Deus para adivinhar o futuro apenas, mas especialmente para que você e eu entendamos que Deus tem um propósito para a sua vida e Deus tem um propósito para a minha vida também. Há 2 semanas atrás, nós começamos essa série de mensagens falando sobre quem estava transmitindo a mensagem do Apocalipse, que é Jesus Cristo. A revelação, Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, e indica a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é revelado no Apocalipse. E na semana passada, nós compreendemos quem é o personagem central do Apocalipse e vimos que é ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. Falamos da mensagem, falamos do mensageiro, aquele que transmite a mensagem, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os destinatários dessa mensagem, que somos nós, a Igreja de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você está com ela, e se você não estiver com sua Bíblia, eu peço a gentileza de quem está com a Bíblia, olhe, perceba se há alguém sem Bíblia, para que todos possamos abrir a Bíblia e acompanhar, não só o que eu falo, mas com os olhos o que eu leio. Apocalipse capítulo 1. E hoje nós vamos ver os destinatários do Apocalipse, as pessoas para quem o Apocalipse foi escrito e que mensagem Jesus tem para essas pessoas. Está com a sua Bíblia aberta em Apocalipse 1? Nós vamos orar agora. Eu peço que você feche os seus olhos e nós vamos pedir para que Jesus, que deixou essa mensagem para ser escrita na Bíblia, que Ele esteja agora conosco, para que essa mensagem faça diferença na nossa vida e transforme o nosso coração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, bondoso Deus, Pai de Jesus Cristo, aquele de quem o Apocalipse é a revelação. Nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor esteja conosco aqui, com cada um de nós, abençoando a nossa vida e ajudando-nos, Senhor, a compreender as coisas que o Senhor tem para nós, coisas que são importantes para a nossa vida. Nós vamos entender que Deus nos conhece, que Deus sabe tudo o que acontece conosco. Ele sabe as coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, mas também sabe aquilo de bom que Ele tem preparado para nós. Pai querido, aumenta a nossa fé nas promessas de Deus. E que em meio às tribulações, às dificuldades da vida, possamos nunca perder a confiança, porque a palavra de Deus fortalece no nosso coração a fé num Deus de amor
e que faz o impossível por aqueles a quem Ele ama. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 1, verso 4, diz o seguinte: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Apocalipse 1, versos 10 e 11. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, eu ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, verso 11, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos entender essa mensagem? O apóstolo João foi a pessoa para quem Jesus apareceu revelando o Apocalipse. E o apóstolo João, uma pessoa que conheceu Jesus, mas estava aí levando o evangelho no mundo, ele, antes de estar na circunstância em que o Apocalipse foi revelado, ele cuidava das igrejas naquela região, na região da Ásia Menor. Então, peço, por favor, que mostrem ali a projeção. Aqui, nós temos nessa projeção essa região do mundo onde essa história aconteceu, onde o Apocalipse foi revelado. A gente tem ali em volta a parte azul, que é o mar Egeu, a gente tem o que era a Grécia naquela época. Hoje a Grécia é só o lado direito, onde você tem aí a parte da Grécia europeia. A parte da direita é Europa, a parte da esquerda é o continente da Ásia. Mas na época a Grécia pegava regiões ali em volta do mar Egeu, tanto a parte da Europa quanto a parte da Ásia. João, ele cuidava das igrejas na parte esquerda, que é a parte daí do continente asiático. E quando ele estava já idoso, cuidava das igrejas ali, a sua residência era na cidade de Éfeso, ele foi preso. Por quê? Porque naquela época a religião cristã era ilegal, ela não era reconhecida pelo governo. E os pregadores cristãos eram perseguidos e eram presos. E foi o que aconteceu com João. Por volta do ano 96 depois de Cristo, João estava preso, ele ficou algum tempo preso. E onde ele ficou preso? Na parte azul a gente tem o mar Egeu, ele ficou preso numa dessas ilhas que estão aí no mar Egeu, na ilha de Patmos, que é uma ilha de uns 15 quilômetros de comprimento, uma ilha que fica a mais ou menos 80 quilômetros da cidade de Éfeso, mar adentro. Ali ele ficou preso. E quando ele estava preso nessa ilha, Jesus apareceu para ele. E Jesus apareceu para ele e disse: olha, João, eu tenho uma mensagem para você escrever e enviar às 7 igrejas da Ásia. Não eram todas as igrejas daquela região. Jesus escolheu 7 igrejas para que recebessem uma mensagem especial da parte dele. João conhecia aquelas igrejas. Ele havia pastoreado aquelas igrejas. Ele havia pregado para os irmãos daquelas igrejas. Ele havia cuidado espiritualmente daquelas pessoas. E Jesus apareceu para ele, dando àquele idoso pastor prisioneiro uma mensagem para ele transmitir às 7 das igrejas que ele havia cuidado. E quais são essas 7 igrejas? Elas ficavam na parte esquerda aí do mapa. Vamos ver aqui. Pode passar, por favor? Isso. A gente vê ali na parte esquerda, em detalhe, o mapa com essas 7 igrejas. A gente vê aí Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E se você prestou atenção no mapa, vai ver que elas estão quase que num círculo. Então, se um mensageiro saísse de Éfeso, que era a primeira delas, e pegasse uma estrada, ele faria um círculo ao redor dessas 7 cidades. Cada uma delas havia uma comunidade cristã. Quando a gente fala igreja naquela época, não era uma igreja igual hoje.
Como eu disse, o cristianismo era uma religião ilegal, proibida. Então, as pessoas se reuniam em casas, em esconderijos. Igreja não era um lugar, eram pessoas. Isso que era a igreja. Isso é a igreja até hoje, né? Pessoas que seguem Jesus Cristo. Então, onde eles estavam era a igreja. Então, 7 igrejas. Agora, essa mensagem que Jesus dá a essas 7 igrejas, ela está nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Ou seja, para cada uma dessas igrejas, Jesus tinha uma mensagem especial. E sabe, Jesus tem uma mensagem especial para você também. Ele conhece você, conhece as circunstâncias da sua vida, e Ele tem também uma mensagem especial para você. Assim como Ele teve uma mensagem especial para aquelas 7 igrejas no passado. Nós temos 3 aplicações que a gente pode fazer da mensagem a essas 7 igrejas. A primeira aplicação é uma aplicação histórica. A mensagem para aquelas igrejas serviu para as pessoas daquela época que viviam naquelas cidades. Em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essa é uma aplicação importante, por quê? Porque a gente, lendo a mensagem que foi dada para as pessoas daquela época, isso serve de inspiração para nós. Assim como boa parte da Bíblia foi escrita para pessoas que viveram no passado, mas serve de inspiração para nós também. A segunda aplicação que existe na mensagem a essas 7 igrejas é uma aplicação profética. Por quê? Porque o Apocalipse é um livro de profecia. Então, cada uma dessas igrejas, a mensagem que Jesus transmite para cada uma dessas igrejas, ela se aplica a um período da história do cristianismo. Ou seja, a primeira mensagem, as características da carta que Jesus manda escrever para cada uma dessas igrejas, ela tem algum conselho, alguma orientação, alguma descrição que a gente consegue identificar aqui um período da história da igreja cristã, da história do povo de Deus, desde a época de Jesus até hoje, está descrito nessa mensagem para cada igreja. Então, como são 7 cartas, a gente vê aqui. Pode passar, por favor? Isso. Não sei se dá para ler tão bem, mas a gente tem aí a carta, a mensagem para a igreja de Éfeso. Se você virar a página da sua Bíblia, está em Apocalipse 2, versos 1 a 7, essa mensagem, ela tem uma aplicação especial para aqueles cristãos que viveram entre o ano 31 e o ano 100. O que aconteceu no ano 31? Foi o ano em que Jesus morreu, foi para o céu e que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. 50 dias depois que Jesus morreu, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E aí os apóstolos começaram a pregar o evangelho para o mundo. E até o ano 100, que foi a época que o último dos apóstolos faleceu, que foi o apóstolo João, que o último livro do Novo Testamento, que não foi o Apocalipse, foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito, foi o Evangelho de João. O último livro do Novo Testamento terminou de ser escrito no ano 100, João faleceu no ano 100, e aí encerrou-se aquele período. Então, foi um período em que a igreja esteve entre os seus líderes, pessoas que conheceram pessoalmente Jesus. Pessoas que viram Jesus realizar os milagres, que viram Jesus ressuscitado, pessoas que viveram numa época em que uma parte da Bíblia estava sendo escrita, o Novo Testamento. E a mensagem para a igreja de Éfeso, além de se aplicar à igreja da cidade de Éfeso, também se aplicava a esses cristãos que viveram naquela época. De uma forma profética se aplicou a pessoas que viveram naquela época, entre a ida de Jesus ao céu e a morte da última pessoa que havia conhecido Jesus pessoalmente, que foi o apóstolo João. E o último do livro do Novo Testamento ter sido escrito. Então, essa é a parte da igreja de Éfeso. A parte da igreja de Pérgamo, de Esmirna, desculpe-me, a parte da igreja de Esmirna, ela se aplica no segundo período. O período em que, entre o ano 100 e o ano 313. O
que aconteceu nessa época? Entrou no 100, eu já falei o que aconteceu, quando o último apóstolo faleceu, e o ano 313. Esse período, entre essas duas datas, foi um período de muita perseguição à igreja. Um período de martírio, ou seja, aqueles que aceitavam Jesus na sua vida, eles tinham muitos problemas. Porque o governo e as pessoas perseguiam e matavam essas pessoas, pessoas que aceitavam a Jesus. E durante esse período aconteceram 10 grandes perseguições aos cristãos. Apocalipse 2, verso 10, diz que eles teriam uma tribulação de 10 dias. E esses 10 dias têm um significado profético, porque segundo o livro de Números e o livro de Ezequiel, nas profecias, um dia é representado por, ou melhor, um ano é representado por um dia. A última dessas perseguições à igreja cristã, ela durou do ano 303 até o ano 313, foram 10 anos de perseguição. Por isso que fala, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. 10 dias representando cada dia um ano, 10 anos. E o último desses períodos foi um período de muita mortandade. Os cristãos eram presos, levados para os estádios. Lá em Roma existe o Coliseu, que era um desses estádios. Eles eram levados lá para ter que lutar contra as feras, contra os leões, para serem queimados vivos. É uma época de muita barbárie, de muita mortandade. Uma época muito terrível, muito difícil da história. Acontece que essa época passou e a partir do ano 313 não houve mais perseguições. O cristianismo passou a ser conhecido e as perseguições terminaram. Mas essa época, que é simbolizada pela época da igreja de Pérgamo, que vai do ano 313 até o ano 538, foi um período em que o cristianismo deixa de ser perseguido e que o cristianismo passa a se tornar uma religião popular. E o cristianismo começa a se misturar com a política mundana. Só que, em vez de o cristianismo, com seus valores de bondade, de amor ao próximo, santificar a política, aconteceu o contrário. A política mundana acabou por corromper o cristianismo. E isso foi uma época difícil. E essa época está descrita na mensagem de Jesus à igreja de Pérgamo. No ano 538, aconteceu algo que foi simbólico. Por quê? Porque nesse ano começou a entrar em vigor uma lei que nomeava, chamado Édito de Justiniano. Justiniano era um imperador romano, e essa lei dizia o seguinte, que a partir daquela ocasião, o bispo, o líder cristão da cidade de Roma, o bispo de Roma, ele passaria a ter autoridade sobre todos os outros cristãos, autoridade não só religiosa, mas também política, e, inclusive, ele teria autoridade política sobre os demais governantes dos países da Europa e do Ocidente. Então, a partir daquela ocasião, a gente vê aí o fortalecimento da instituição do Papa, que é o bispo da cidade de Roma. Ele passa a ter uma autoridade não só religiosa, mas política, e a autoridade religiosa que ele tem exclui aí, a opinião dele vale mais do que qualquer outra pessoa possa ter a respeito da religião cristã. E isso aconteceu de forma muito forte a partir do ano 538. E a gente vê o período representado na mensagem de Jesus à igreja de Tiatira. E a gente vê do ano 538 até o ano 517. O que acontece no ano 517? Começa a reforma protestante. Martinho Lutero, depois João Calvino, João Knox e vários outros reformadores, eles começam a contestar ou protestar contra essa predominância, essa dominância do Papa ou do Bispo de Roma sobre toda a cristandade, e eles começam a se voltar para um cristianismo mais fundamentado na Bíblia. E começam a questionar muito essa questão do cristianismo estar tão unido aí à política.
Então, a gente vê o período representado na mensagem de Jesus, a igreja de Sardes, que está em Apocalipse 3, 1 a 6. Então, a gente vê esse período. E esse período ele termina por volta aí do século XVIII. Eu coloquei uma data representativa aí, 1755. Foi um ano que aconteceu algo que marcou o mundo, foi o terremoto de Lisboa. Esse terremoto foi um terremoto que teve uma extensão muito grande. Foi até hoje não só um dos mais graves terremotos que aconteceram no mundo, foi um terremoto predito na Bíblia. O Apocalipse predizeu que iria acontecer aquele terremoto. E aquele terremoto ele foi importante porque ele mudou o mundo, teve repercussões no mundo religioso, no mundo político. Por exemplo, a independência do Brasil foi uma das consequências diretas desse terremoto, do terremoto de Lisboa. Por quê? Porque Portugal, que foi uma região bastante atingida por esse terremoto, que não atingiu só Lisboa, né, onde está a capital de Portugal, mas atingiu vários países da Europa, da África e alguns até da América. E teve aí muitas mudanças no modo de pensar das pessoas em consequências daquele terremoto, que foi um marco histórico. E, na religião, uma das consequências é que surgiu uma era de reavivamentos espirituais. As pessoas passaram a ter mais dedicação à mensagem de Jesus. E mais dedicação em levar a mensagem de Jesus para outras pessoas. E nessa época surge o movimento das missões. O evangelho começa a ser pregado em outros lugares e mais lugares no mundo. Surgem as sociedades bíblicas. O movimento religioso passa a enfatizar muito mais a questão da santidade, da santificação da vida. Então, esse período vai de 1755, aproximadamente, até 1844. E aí a gente tem a última fase, representada agora pela igreja de Laodiceia, que vai, está aqui em Apocalipse 3, versos 14 a 22, que vai de 1844 até agora que nós estamos vivendo, e vai prosseguir até o fim do mundo, até quando Jesus Cristo voltar. Ou seja, essa parte, a gente tem uma aplicação profética. E isso é importante para a gente. Apesar de ser muita informação, isso alimenta a nossa fé. Porque nós temos um Deus que conhece o futuro. Um Deus que conhece o que vai acontecer para frente. E você não precisa ter medo do futuro. Jesus conhece o seu futuro. Ele conhece o futuro da sua vida. Ele conhece o futuro do mundo. Você não precisa ter medo do futuro, porque se você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, você tem a sua vida conduzida por aquele que conhece o futuro. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. E se você estiver com Ele, Ele vai guiar a sua vida para um futuro glorioso, um futuro que Ele conhece. Um futuro que é o bem para você. Agora, uma terceira aplicação da mensagem de Jesus a essas igrejas é uma aplicação pessoal. Se a gente pegar essa congregação, essa igreja, a mensagem de Jesus para aquela época, para aquelas igrejas daquela época, ela também serve para nós hoje. Porque nós não somos muito diferentes deles. A gente pode, talvez, viver de um modo diferente, nos vestirmos de forma diferente, mas espiritualmente, nós não somos muito diferentes deles. E sabe, todas essas igrejas, de uma forma ou de outra, têm qualidades e defeitos. E se você quer pertencer a uma igreja, você tem que saber disso. As igrejas têm qualidades e têm defeitos. As pessoas nas igrejas não são perfeitas. E às vezes você vai ter problemas com os seus irmãos da igreja, mas sempre foi assim. E na mensagem que Jesus colocou aquelas 7 igrejas do passado, a gente vê que eles também tinham problemas, também tinham defeitos. E eu imagino que algumas daquelas igrejas talvez fosse difícil a convivência com os irmãos.
Assim como às vezes nas nossas igrejas, hoje, é difícil a convivência com os nossos irmãos. Mas saiba que, apesar das igrejas serem imperfeitas, elas recebem um perfeito amor de Jesus. E se você quer estar no meio daqueles a quem Jesus ama, esteja na igreja. Porque a igreja é a comunidade de Jesus. Jesus que escolheu a igreja. Jesus que escolheu ser representado no mundo pela igreja, imperfeita como ela possa ser. Ele ama a igreja e Ele ama aqueles que pertencem à igreja. Cada uma dessas cartas que estão aqui em Apocalipse 2 e 3, elas têm pelo menos 3 coisas em comum. Elas têm uma avaliação de Jesus. Jesus avalia a condição da igreja e às vezes dá um elogio também, quase com exceção de uma dessas cartas, todas têm um elogio. Além da avaliação, as cartas contêm uma repreensão. E 5 dessas cartas têm uma repreensão. 2, que Esmirna e Filadélfia, não têm repreensão. Mas as outras 5 têm repreensão. E, finalmente, todas as cartas, agora sim, todas têm uma promessa. A promessa não falta. Sempre há uma promessa de Deus para a sua igreja. Às vezes há elogios, às vezes há repreensão, mas sempre há uma promessa de Deus. E sabe, Jesus ao se dirigir a você, às vezes Ele vai fazer elogios a respeito da sua vida. Às vezes Ele vai lhe dirigir repreensão. Mas sempre, nunca, Jesus vai deixar de dar uma promessa a você. Você sempre pode contar com a promessa de Jesus. A primeira parte a gente quer avaliar, expor as avaliações que essas igrejas têm. Uma coisa que tem em comum na mensagem a essas 7 igrejas é que todas aparece uma palavrinha: conheço. Jesus conhece você. Ele conhece você melhor do que a sua esposa conhece você. Aquilo que você faz e que o seu marido não sabe, Jesus sabe. Aquilo que a sua mãe ou seu pai não sabem a respeito de você, as pessoas que viram você nascer, Jesus sabe a respeito de você. Aquilo que o seu chefe não sabe, Jesus sabe. Jesus conhece você. Agora, não pense que isso é ruim ou só bom, porque Jesus conhece e isso é bom para a gente. Ele conhece a respeito da nossa vida. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, verso 2. Está escrito o seguinte, 2 versos 2 e 3. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Agora, 2, verso 19. Está escrito: conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Nessas 2 mensagens que nós acabamos de ler, tanto para a igreja de Éfeso, que é a primeira mensagem, quanto aqui no verso 19 para a igreja de Tiatira, Jesus está dizendo: eu conheço aquilo que você faz. Eu conheço as suas qualidades. Eu conheço as coisas boas que você faz. E sabe, Jesus sabe tudo a respeito de você e Ele conhece as suas qualidades. Ele conhece as coisas boas que você faz. E às vezes a gente faz algo de bom, e às vezes a gente se esforça, trabalha, e a gente se dedica a algo ou a alguém com a melhor das intenções, e nós não somos reconhecidos. Já aconteceu isso com você? De você trabalhar, preparar algo especial para alguém, dedicar seu trabalho
com suas habilidades, e as pessoas não saberem aquilo que você fez. Mas Jesus conhece. Jesus conhece aquilo que você faz. Jesus conhece os bons sentimentos que estão no seu coração. Ele valoriza aquilo que há de bom em você. Você tem um valor imenso para Deus. Saiba, se ninguém nesse mundo valoriza você, se você prepara as coisas para a sua família e a sua família não dá valor àquilo que você faz, se seus filhos são ingratos a você, se seu marido não reconhece o valor que você tem, se sua esposa não agradece a você pelo aquilo que você faz, saiba que Jesus sabe o que você faz. Jesus sabe, Ele conhece. A mensagem desses versos é: Jesus conhece as suas obras, Ele sabe o que você faz, Ele conhece os seus sentimentos, Ele conhece o seu amor, conhece a sua dedicação, e Ele dá valor a isso. E se ninguém nesse mundo dá valor a você, Jesus dá valor a você. O segundo ponto, vamos para Apocalipse 3, versos 1 a 3. Na mensagem de Jesus à igreja de Sardes, a gente vê que, a respeito, Jesus não só conhece aquilo que fazemos, mas Jesus também conhece aquilo que nós não fazemos. Apocalipse 3, versos 1 a 3 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas estar morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Além de Jesus conhecer aquilo que fazemos, Jesus sabe aquilo que não fazemos. Os cristãos da igreja de Sardes tinham um grave problema. Eles tinham fama de que estavam vivos, mas na verdade estavam mortos. O que um morto faz? Nada. Um vivo faz algo. No vivo as coisas funcionam, o seu corpo funciona, tudo acontece. O vivo faz alguma coisa, mas quem está morto não faz nada. Sabe? Quando alguém não faz aquilo que deveria fazer, Jesus sabe disso. Jesus sabe, sim. Ele conhece as pessoas que dizem estar vivas, mas na verdade estão mortas espiritualmente. Agora, para essas pessoas, Jesus faz um chamado. Lembre-se, pois, verso 3 diz: o que você recebeu, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Vigie, porque eu vou vir de surpresa, como vem um ladrão, e você tem que estar preparado para a minha vinda. Jesus sabe aquilo que você não faz, e por isso Ele chama você a se arrepender, a estar pronto, porque Ele vai vir, e de surpresa. Ele não quer pegar você sem fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Agora, em Apocalipse 3, verso 7, diz outra coisa muito importante. Na mensagem de Jesus à igreja de Filadélfia está escrito: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Verso 8 diz: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Jesus conhece aquilo que você faz. E Ele não só conhece aquilo que você faz, mas Ele quer colocar diante de você uma porta aberta, para que você possa prosseguir e encontrar novas oportunidades. E sabe,
Jesus hoje está dizendo que Ele quer deixar diante de você uma porta aberta. E se você confia em Jesus, se você entrega a sua vida a Jesus, Ele quer abrir as portas que estão fechadas para você. Ele quer abrir a porta do emprego. Jesus quer abrir a porta da saúde. Jesus quer abrir a porta dos relacionamentos. Jesus quer abrir a porta da felicidade para você. Jesus quer abrir a porta das oportunidades para você. Jesus quer abrir uma porta de crescimento pessoal e espiritual para você. Jesus quer deixar diante de você uma porta aberta para que você possa atravessar e ir para novos lugares, para conseguir coisas que você ainda não conseguiu. Jesus quer deixar uma porta aberta, e aqui a promessa é: a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. Eis que eu tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar a porta que Jesus abre. Ninguém. E essa é uma mensagem daquele que conhece você e sabe aquilo que você procura. E sabe, se você entrega a sua vida a Jesus, Ele vai abrir as portas a você. Agora, Jesus não só sabe aquilo que nós fazemos, aquilo que nós não fazemos, e Ele não só sabe as oportunidades que Ele tem para nos oferecer. Jesus também conhece outra coisa a nosso respeito. Apocalipse 2, verso 9 e 10, diz o seguinte: mensagem de Jesus à igreja de Esmirna: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Essa aqui é uma das promessas mais bonitas da Bíblia. Foi feita por aquele que conhece as tribulações pelas quais você passa. Se há alguém doente na sua família, Jesus conhece. Sabe aquela lágrima que você derramou à noite e que ninguém na sua casa soube? Jesus sabe, Ele conhece as suas tribulações. Sabe aquele momento em que você se sentiu decepcionado com as pessoas, decepcionado com a sua família, decepcionado com você mesmo? Você ficou frustrado, magoado. Jesus conhece as suas tribulações. Sabe, aquela necessidade que você não tem coragem, por vergonha, de contar para as outras pessoas. Jesus conhece a sua tribulação. Ele conhece aquilo pelo qual você passa. Ele conhece os caminhos difíceis que você tem que enfrentar. Ele conhece a sua pobreza. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece as coisas difíceis que acontecem na sua vida. Jesus conhece. Ele sabe de tudo e Ele tem uma promessa para você. Seja fiel. Apesar das dificuldades, eu tenho algo maravilhoso para você. A coroa da vida eterna. Eu conheço você, sei aquilo que passa com você. E eu quero fazer uma promessa para você. Seja fiel, porque eu tenho algo maravilhoso para você. Em Apocalipse 2, verso 13, está escrito o seguinte na mensagem de Jesus à igreja de Pérgamo: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. A igreja de Pérgamo, na cidade de Pérgamo, naquela época, foi o primeiro lugar do mundo onde eles construíram um
um templo, um altar para o imperador ser adorado como um deus. O mundo naquela época, a maior parte do mundo era dominado pelo Império Romano. E o imperador daqueles dias, que era Domiciano, ele criou uma lei que ele, um homem, deveria ser adorado como Deus. E sabe, onde um ser humano é adorado como Deus, aí Satanás está dominando. E Pérgamo foi a primeira cidade do Império Romano onde isso aconteceu. Por isso essa mensagem, conheça o lugar onde você mora, que é onde está o trono de Satanás. Eu não sei a circunstância que você está vivendo, mas tem gente que parece que está com a vida totalmente dominada pelo inimigo. Problemas, destruição, conflitos, rixas, limitações pessoais, limitações físicas. Parece que o diabo está dominando onde você vive. Parece que o diabo está dominando o ambiente em que você está. Será que você está vivendo numa circunstância que parece que você mora onde está o trono de Satanás? Jesus sabe disso. Ele sabe, mas a promessa dele é o seguinte, continuando o verso 13, sei que você conserva o meu nome e não negou a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel que foi morto na cidade de vocês, onde Satanás habita. Sabe, Jesus conhece, e se você mantém a sua fidelidade a Jesus, mesmo que você esteja vivendo num ambiente dominado pelo inimigo de Deus, se você é fiel a Jesus, o inimigo de Deus não pode tocar em você. Ele não pode tocar na sua vida. E agora, a mensagem dessa avaliação, desses elogios que Jesus faz àquelas igrejas é: entregue a sua vida àquele que conhece você, àquele que conhece as suas tribulações, sabe aquilo que você faz, sabe aquilo que você não faz, conhece as circunstâncias pela qual você passa, conhece onde você vive, conhece os seus desafios. Entregue a sua vida a Ele. Se você estiver com Jesus, você estará nas mãos daquele que sabe de tudo, conhece a sua vida, conhece o futuro, e Ele poderá guiar você a um futuro cheio de esperança. A segunda parte de cada uma dessas cartas é uma repreensão. 2 cartas, como eu falei, não tem a parte da repreensão, mas 5 tem sim a parte da repreensão. A igreja de Éfeso, ela contém uma repreensão bastante peculiar. Apocalipse 2, verso 4, diz o seguinte: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. E também a igreja de Tiatira, no verso 20 até o verso 23, diz: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, ou melhor, primeira repreensão aqui, Apocalipse 2, verso 20, 2, verso 4, desculpa. A primeira repreensão é para uma igreja a qual falta amor. Tenho, porém, contra você o seguinte, 2, verso 4, você abandonou o seu primeiro amor. O problema da igreja de Éfeso não era que aquela igreja tinha problemas doutrinários ou problemas morais. A igreja de Éfeso faltava uma coisa: amor. Amor ao Evangelho, amor às outras pessoas, amor a Deus, amor ao próximo. Sabe, isso pode ser um grave problema na igreja hoje também. Às vezes tudo na igreja funciona bem. A igreja não tem problemas, ninguém está causando escândalo na igreja. As pessoas conhecem a doutrina, obedecem à doutrina, não é esse o problema delas. Mas falta amor. Esse era o problema da igreja de Éfeso. Faltava amor.
E Jesus não quer uma igreja que seja ortodoxa, fiel à doutrina, mas que falte amor. Jesus quer colocar amor no seu coração. E Ele quer que cada um de nós avaliemos a nossa vida e vemos, será que nós deixamos o nosso primeiro amor? Quando nós nos convertemos, a gente sempre tem um fervor. Esse é o nosso primeiro amor, o amor por Jesus, o amor às coisas de Deus, amor à igreja. Mas acontece que o tempo passa e às vezes nós nos acomodamos e deixamos de ter amor. E se há uma igreja que representa mal a Jesus, é uma igreja que não tem amor. Agora, em Apocalipse 3, versos 1 a 3, a parte que a gente já leu, diz o seguinte, vou enfatizar mais o verso 3, o verso 2, Apocalipse 3, verso 2, fique vigiando e fortaleça, ou melhor, Apocalipse 3, verso 2. Conheço as obras, 3, verso 1. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas estar morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. A igreja de Sardes, ela tinha um problema diferente da igreja de Éfeso. O problema não era que faltava amor, faltava integridade. O que é integridade? É quando você tem um comportamento aceitável diante de Deus. Sabe, muitos cristãos têm esse problema na sua vida. Tem pessoas que são amorosas, elas creem também nas coisas certas, mas elas falam uma coisa e vivem outra coisa. Elas até ajudam as outras pessoas, até são simpáticas, são boazinhas, mas elas não vivem uma vida correta conforme a vontade de Deus. E esse é um problema espiritual. Falta de integridade. O terceiro problema, agora sim, vamos para Apocalipse 2, verso 14 até o verso 16. Diz o seguinte, tenho, porém, contra você algumas coisas, é a mensagem de Jesus para a igreja de Pérgamo. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também no meio de vocês os que seguem a doutrina dos nicolaítas. E também os versos 15, ou melhor, essa passagem somente. A gente tem aqui uma igreja que o problema dela é um problema doutrinário. Diz o seguinte, olha, eu tenho entre vocês os que ensinam a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Um falso profeta. Profeta que deixou de ser profeta de Deus, se apostatou e passou a ensinar coisas erradas. E esse é um problema que nós hoje estamos suscetíveis também de cair nesse mesmo erro. Nós podemos ter o problema de ser uma igreja fervorosa, amorosa, mas não ser uma igreja fiel à doutrina de Jesus. E, infelizmente, hoje, muita falsa doutrina tem corrido aí. A internet é um meio onde essas falsas doutrinas têm se divulgado. E em vez das pessoas buscarem na Bíblia aquilo que elas devem seguir para a vida delas, às vezes elas vão à internet para saber o que quer e descobrem coisas que não estão baseadas na palavra de Deus. Sabe, nós devemos nos alimentar diretamente da Bíblia. Nossa vida espiritual não tem que ser alimentada pelo aquilo que as pessoas falam, ou pelo aquilo que nós lemos ou ouvimos da internet, ou mesmo de livros e outros meios. Mas deve ser alimentada diretamente pelo aquilo que Deus nos falou,
por aquilo que Jesus falou e que está na palavra dele. Finalmente, nós temos uma outra igreja que tinha um outro problema diferente. A igreja de Laodiceia. O problema da igreja de Laodiceia era o problema dela pensar que era uma coisa e, na verdade, era outra coisa. Apocalipse 3, verso 15. A mensagem de Jesus para Laodiceia diz: conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu fui pastor de uma pessoa, de um senhor. Ele era um empresário. Ele tinha uma indústria, uma fábrica de calçados, e nessa indústria havia mais de 500 funcionários. Eu pergunto a você, uma pessoa nessas circunstâncias, dono de uma indústria tão grande e com tantos funcionários e morando numa casa bonita, ele era bem-sucedido? Segundo a avaliação do mundo, sim, ele era bem-sucedido. Só que eu que pude frequentar a casa daquele homem, eu percebi que ele era um fracassado na vida. Porque ele, apesar de ser membro da igreja, ele não era fiel a Deus. Havia problemas na vida dele, havia problemas no relacionamento dele com a sua esposa. Os filhos dele eram rapazes, 3 filhos homens, eram rapazes cheios de vontades, eram jovens que estavam seguindo caminhos errados, alguns estavam usando drogas. Não, ele, como pai, como marido, como cristão, era um fracasso. Nos negócios, ele era rico, mas na sua vida pessoal, ele era pobre, miserável. E sabe, os cristãos de Laodiceia, e essa mensagem se aplica especialmente para nós hoje, porque profeticamente o período de Laodiceia corresponde a nós que estamos vivendo hoje. A mensagem de Jesus para Laodiceia é: você pode achar que está rico, mas Jesus sabe qual é a sua verdadeira situação. E às vezes todo mundo pode achar que você é bem-sucedido, mas para Jesus você é um fracasso. Não porque ele considera você um fracasso, porque você não valoriza aquilo que é mais importante. Porque há algum problema na sua vida. Sim, você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a mensagem de Jesus para pessoas que acham que estão bem espiritualmente, mas não estão. Irmão e irmã, se você não ora todos os dias de manhã cedo, como primeira atividade do dia, você é pobre, cego, miserável e nu. Irmão e irmã, se você, quando vem as dificuldades, vem as provações, em vez de você ter fé, você tem medo, você é pobre, cego, miserável e nu. Se há problemas na sua vida espiritual, você é pobre, cego, miserável e nu. Mas não pense que isso é um grande problema, um problema sem solução, melhor dizendo, porque com Jesus, Ele tem a solução para o seu problema. E aqui no verso 18 diz: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino a todos aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Jesus tem o remédio para o seu problema. Jesus tem para você ouro refinado, para que você se enriqueça. E se você é pobre, espiritualmente falando, Jesus pode enriquecer a sua vida. Se você
se você está nu, espiritualmente falando, ou seja, se você não tem a roupa da justiça de Jesus Cristo, que cobre a sua vida de pecado, Jesus tem a roupa para oferecer a você. E se você não pode enxergar a realidade espiritual, se diante de dificuldades você tem medo em vez de ter fé, Jesus pode limpar os seus olhos com o colírio que só Ele tem para lhe oferecer. E você pode, depois de ser tratado com esse colírio, enxergar a esperança, enxergar com confiança o futuro. Porque Jesus quer cuidar de você. E finalmente nós temos a terceira e última parte de cada uma dessas cartas, que é a parte da promessa. Apocalipse 2, verso 7 diz: ao vencedor, eu lhe darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E no verso 10 e 11 do mesmo capítulo diz: seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. A promessa que Jesus tem para você é: seja fiel a Ele, porque Jesus quer dar a você a vida e vida eterna. Sabem, todos nós já passamos aqui por perdas, pessoas a quem amamos e que morreram. E um dia vai chegar a nossa vez também. E um dia você vai estar, seja em sua casa, seja no hospital, ou onde quer que isso lhe acontecer, você vai perceber que vai dar seus últimos suspiros. Se você estiver sem Deus, esse vai ser um momento de desespero para você. Mas se você estiver com Deus, esse vai ser um momento de esperança. Porque a promessa de Deus para você é que aquele que crê em Jesus terá a vida eterna. Vida para sempre, vida que vence a morte, uma vida eterna na presença de Deus. E aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão por ocasião da segunda vinda de Jesus. Em Apocalipse 2, verso 17, há também outra promessa. Diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. 3 promessas em uma. O maná escondido. O que era o maná? O maná era o pão do céu que Deus fez chover sobre o povo quando o povo estava no deserto. Deus promete a você dar, a satisfazer as suas necessidades quando você mais precisa. Essa é a promessa para aqueles que são fiéis a Deus. Essa é a promessa de Deus para você. Deus promete dar alimento, satisfação das suas necessidades, a provisão necessária para o seu dia, se você confia nele. A segunda parte da promessa diz: eu lhe darei uma pedrinha branca. Por que uma pedrinha branca? Naquela época, nos julgamentos, costumava-se indicar que a pessoa era inocente com uma pedrinha branca. Uma pedrinha escura, quando a pessoa era culpada, condenada. Uma pedrinha branca, quando o julgado, o réu, era absorvido, era inocentado. E Jesus está dizendo isso para você: não importa aquilo que você fez. Não importa quem você magoou, não importa as atrapalhadas que você fez na vida, não importa os erros que você cometeu, Ele quer inocentar você. Se você tem Jesus Cristo como seu advogado pessoal, você tem a causa ganha. E finalmente diz: e sobre essa pedrinha um novo nome escrito. Sabe? Essa não é uma promessa só para quem tem um nome de que não gosta. Não, não é. Essa é a promessa de um novo começo. Uma vez eu conheci alguém que tinha ocupado posições de muita responsabilidade. Mas quando ele estava no auge da sua vida, ele cometeu um erro banal. E aquele erro custou a posição que ele tinha, a influência que ele tinha. Aquele erro marcou a vida dele.
Aquele erro mudou a vida dele. Ele perdeu tudo por causa de um pequeno erro. E, a partir daquele momento, ele que tinha sido uma pessoa pública, uma pessoa que era conhecida por muitos, todos os lugares aonde ele ia, e as pessoas sabiam o nome dele, e as pessoas se lembravam de quem ele havia sido, e se lembravam do erro que ele havia cometido. E aquilo foi uma marca para ele. E aquele homem conheceu Jesus na vida, e ele um dia disse para mim, olha, a maior promessa que eu tenho na Bíblia é de um novo nome. Porque eu quero um dia que as pessoas me reconheçam e não se lembrem do erro que eu cometi. Não se lembrem do meu fracasso. O meu nome me lembra o meu fracasso. Eu gosto do meu nome, eu gosto do som do meu nome, mas o meu nome lembra o meu fracasso. Lembra o que eu fiz de errado. E as pessoas associam o meu nome àquilo que eu fiz. Mas para você, que talvez tenha a mesma associação, Jesus dá a promessa de um novo nome, um novo começo, uma nova vida. Um dia, pela graça de Deus, nós não mais seremos lembrados pelos nossos fracassos, porque Deus nos dará um novo nome. Apocalipse 3, verso 5, diz o seguinte: ao vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagaria o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E também Apocalipse 3, verso 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Essas duas promessas, eu estou juntando as duas em uma, porque as duas lembram que Jesus não se esquecerá nunca de você. Uma é, Ele não vai tirar o seu nome do livro da vida se você entregar a sua vida a Ele, ao vencedor, aquele que vence com Jesus. Se você está com Jesus, Ele não tira o seu nome do livro que Ele tem. Ele não se esquece de você. E você é como uma coluna no santuário de Deus. Uma coluna, ela é imóvel. Ninguém pode tirar uma coluna de um lugar. A coluna do santuário de Deus está sempre lá. E assim como a coluna do santuário de Deus, Deus quer fazer de você também uma coluna do santuário dele, porque Ele quer que você esteja permanentemente aonde Ele estiver. Essa é a promessa para todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus. E finalmente, Apocalipse 3, verso 21 diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Jesus promete para você que você será levado a assentar-se no trono de Deus. Sabe, tem gente que às vezes pensa que o plano da salvação é uma restauração que Deus quer fazer. Deus tinha um plano original para a humanidade, plano de felicidade, e esse plano deu errado por causa do pecado, e Jesus veio para restaurar ao que era antes. Isso não é completamente verdade, porque na verdade, Jesus não vai restaurar apenas. Jesus vai nos exaltar a uma condição que nós não tínhamos antes. Porque nenhum dos anjos de Deus, Deus chamou para sentar-se no seu trono. Mas Ele quer que você e eu, se nós estivermos com a nossa vida entregue a Ele, que nós nos assentemos no trono de Deus. Em outras palavras, você, se você estiver com Jesus, se você for fiel a Jesus, você vai ser mais importante do que os anjos de Deus. Você vai ter um privilégio que nem os santos anjos de Deus, aqueles que veem a face do Pai
a todo momento. Nunca tiveram. Você se sentará no trono de Deus e governará o universo junto com Jesus Cristo. Agora, como isso pode acontecer na sua vida? Como essas promessas podem acontecer na sua vida? Em Apocalipse 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta do seu coração. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer participar da sua intimidade. Ele quer estar nos momentos da sua vida, na sua casa. Sabe o que significa isso? Significa que quando você for tomar suas refeições, Jesus esteja presente, escolhendo com você aquilo que você vai comer, escolhendo com você as conversas que você vai ter na sua intimidade, no seu lar, com as pessoas que são seus amigos. Jesus quer estar com você no momento que você assiste a televisão, que você usa a internet, que você conversa com seus filhos, as escolhas que você faz. Jesus quer estar em todos os momentos na sua vida. Ele bate a porta do seu coração porque Ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar em cada momento da sua vida. Ele quer fazer uma transformação na sua vida. Ele quer que a sua vida seja transformada pelo poder dEle. Você vai deixar que Jesus entre na sua vida? Abra a porta do seu coração para Jesus. E saiba que se você abrir a porta do seu coração para Jesus, as promessas que Deus fez aqui em Apocalipse poderão ser promessas para a sua vida também.